Meus amados, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que pela primeira vez estão chegando a este canal, amados, eu tenho o imenso prazer, satisfação de cumprimentar a todos vocês, na bendita, na eterna, na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Amados, livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Eu quero, meu amado, agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te recompensando pelos momentos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente no nome precioso do Senhor Jesus. Meus amados, Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. O Senhor, o desejo de Deus é sempre abençoar o seu povo, é abençoar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes as nossas ações, muitas vezes as nossas iniciativas, ela continua afastando da nossa vida as bênçãos de Deus. Porque às vezes nós não paramos para analisar de fato o que a gente precisa, o que a gente necessita, e às vezes nós acabando jogando fora aquilo que Deus nos propõe, aquilo que o Senhor tem para nos ofertar. Louvado seja Deus. O Senhor é bom e sempre está disposto a ajudar a cada um dos seus servos. Nós não estamos desamparados. As bênçãos de Deus é sempre ao nosso favor. Louvado seja Deus. Mas o versículo em que lemos nesta oportunidade nos fala de pensamento e de caminhos. A palavra de Deus, ainda neste mesmo livro, nos revela, se não me falha a memória, no capítulo 16, diz que o homem planeja, o homem arquiteta, o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tudo é de conforme a vontade de Deus. Tudo é segundo a bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não pode receber, como disse João, coisa alguma, se do céu não lhe fosse dado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os pensamentos, os propósitos do Senhor estão acima dos nossos propósitos. Os pensamentos de Deus não se comparam com o pensamento humano. O pensamento de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para com nossas vidas são grandiosos. Muitas vezes, como eu já lhe falei, e vou voltar a repetir,
são as nossas ações que acabam distanciando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, o Senhor, ele nos revela neste versículo, louvado seja Deus, que os seus pensamentos não são igual aos nossos pensamentos. O pensamento humano é sempre voltado para a prática pecaminosa. O pensamento humano, louvado seja Deus, é um pensamento desequilibrado. O pensamento do ser humano é um pensamento pequeno. O ser humano tem uma mente limitada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, de maneira alguma, os pensamentos do Senhor são grandiosos ao nosso favor. Louvado seja Deus. Basta o ser humano enfrentar alguma situação na sua vida espiritual, ele imagina logo em desistir, em parar. Isso são pensamentos que não vêm de Deus. Não é esse o propósito de Deus para com as nossas vidas. Os pensamentos do Senhor são maiores com relação a nós. O Senhor quer que a gente cresça. O Senhor quer que a gente desenvolva. O Senhor quer que a gente avance. O Senhor quer que a gente vá além do que a gente pensamos ou imaginamos. Mas é como já lhe disse, o ser humano, por ter um pensamento pequeno, um pensamento, às vezes, pensamentos equivocados, louvado seja o nome do Senhor, acaba desistindo dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, o profeta Isaías, quando ele escreve este livro, quando ele relata a história do Senhor com relação ao pensamento, louvado seja Deus, há um sentido de que Deus, queridos, ele quer sempre, o pensamento de Deus é sempre grandioso, sempre maior do que o pensamento humano. Nós não podemos descrever o tamanho da soberania de Deus e muito menos dos seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Perceba-se e fica bem claro. Está bem claro onde o próprio Senhor relata, descreve, que os pensamentos deles são diferentes dos nossos pensamentos. O homem às vezes cria projetos, o homem às vezes ele planeja alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, sem imaginar, sem entender, louvado seja o nome do Senhor, aonde aquele determinado projeto ele possa abranger. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, com o seu pensamento, com o seu maravilhoso e grandioso poder, sabe aonde tudo aquilo vai chegar. Porque os pensamentos do homem às vezes falham. O pensamento do homem às vezes ele não consegue atingir ou abranger aquilo que ele pretende alcançar. Então, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque o caminho do ser humano, o caminho do homem, é sempre para praticar o mal, é sempre para correr apressadamente para fazer as coisas desagradáveis a Deus. Os caminhos de Deus, querido, é sempre nos conduzir à salvação. O caminho de Deus é para nos levar à proximidade para com o Pai. O caminho de Deus é para nos conduzir ao céu. E aí, o ser humano, às vezes,
escolhe caminhos errados. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 14, se não me falha a memória, diz a palavra de Deus que o caminho largo fala de dois caminhos. E lá existe o caminho largo, é que conduz o homem para a perdição. Mas o caminho estreito é o que conduz o homem à salvação. Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado o caminho de Deus. Muitas pessoas têm trilhado por caminho que leva o homem à destruição, que leva o ser humano à morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele ainda nos mostra, onde ele diz em João capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho que leva o homem para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E que ninguém consegue ir ao Pai se não for por ele, se não for por o caminho que ele mesmo mostra que é o caminho. Muitas pessoas preferem escolher caminhos errados, caminhos aonde não glorifica a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nos mostra que os seus caminhos, os caminhos do Senhor, não são iguais aos caminhos do homem. Louvado seja Deus. O homem aqui faz a trajetória do seu caminho, ele faz os planos para onde vai, para onde pretende ir. Louvado seja Deus. E muitas vezes estes caminhos são caminhos que não edificam, que não glorificam a Deus, são caminhos que levam para a destruição, mais tarde conduz à morte, mas os caminhos do Senhor são diferentes. O caminho do Senhor nos leva para junto da comunhão com o Pai. Os caminhos do Senhor nos aproximam de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho que o Senhor nos oferece nos dá a oportunidade de nos chegar ao Senhor, de estar na presença do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais, como posso dizer, os caminhos do Senhor são mais profundos, são mais ou nos levam para uma aproximação com Deus, diferente do caminho do homem. Louvado seja Deus. O caminho do homem, ele, como já disse, ele leva para a destruição. Ele leva para a morte. Ele leva a distanciar-se o homem, a criatura do seu Criador. Mas os caminhos do Senhor é para nos aproximar. Louvado seja Deus, o Criador da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Os caminhos de Deus é para nos aproximar do céu. Os caminhos de Deus é para nos mostrar que o Senhor, mesmo nós sendo pecadores, os caminhos do Senhor é para nos aproximar. Queridos, outrora, nós andávamos distanciados da presença de Deus. Nós outrora andávamos distante da comunhão com o Pai. Mas o caminho que nos leva a Jesus Cristo, ele nos aproxima de Deus, ele nos traz comunhão, ele nos dá vida, ele transforma a nossa conduta, a nossa maneira de viver. O caminho que leva a Deus, ele nos leva para uma vida de paz e de tranquilidade na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, a você que nesse momento nos assiste, pense nisso. Analise estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca tomes decisões precipitadas
ou andar por caminhos que não glorificam a Deus. Porque mais na frente pode acontecer um desastre com a sua vida. Se você escolher o caminho errado, o caminho que não exalta a Deus, o caminho que não glorifica a Deus, mais tarde você pode sofrer as consequências. Mais tarde você vai sofrer as dores da agonia. Por isso, meu amado, meu querido irmão, amigo e a todos vocês que nos assistem, não existe outro caminho que o ser humano possa andar, que o ser humano possa ter paz, que o ser humano possa viver em paz, se não for por Jesus Cristo. Ele é o caminho, e os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos não podem se comparar com o pensamento humano. Louvado seja Deus. Então eu quero deixar esta breve meditação da palavra de Deus para você, que você continue, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus projetos. E fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe.